Um bom dia, sétimo ano. Espero que vocês estejam todos bem, né, descansados e animados para mais uma aula de ciências. Hoje nós faremos a revisão e correção das atividades do bloco 8, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os processos de propagação do calor. Conto com a presença e a participação de vocês assistindo a videoaula até o final e fazendo a correção das atividades. Ok? Vamos à nossa aula. Falar a respeito do tema calor ainda pode trazer confusão para algumas pessoas. Em termologia, calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, calor é a energia em trânsito ou movimento. Observe a figura a seguir. Os dois objetos A e B estão em contato. O objeto A tem uma temperatura inicial de 200 graus Celsius e o objeto B tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Conforme o tempo passa, a temperatura do objeto A diminui e a do objeto B aumenta, até que os dois estejam com uma temperatura igual, atingindo o chamado equilíbrio térmico, com a energia saindo do objeto A e indo para o objeto B. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ela seja transferida de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro corpo. Existem três processos de transferência de calor, estudados na termologia. São eles condução, convecção e irradiação. A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de contato direto para se propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferências que necessitam de um meio material para se propagar. Condução ocorre pelo contato entre dois objetos com temperaturas diferentes. Os átomos e as moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas do objeto com menor temperatura se movem mais lentamente. Quando ocorre o contato entre átomos e moléculas, ocorrem os impactos gerando uma alteração na velocidade das partículas. Os mais lentos aceleram e os mais rápidos desaceleram, até atingirem a mesma velocidade de movimento, a mesma energia, portanto, a mesma temperatura. Aí nós temos uma figura representando, né? A água quente sobe, a água fria desce, né? Olha aí. Então, é esse movimento, é essa transferência que ocorre, né, entre o contato entre os átomos e as moléculas, gerando a alteração da velocidade das partículas, aonde ocorre o aceleramento mais rápido e o desaceleramento, para atingir a velocidade de movimento na mesma energia. Portanto, se torna o quê? A mesma temperatura. A convecção é diferente. Em vez de dois objetos em contato, um líquido ou um gás podem transferir energia, calor, de uma forma semelhante à condução. Digamos que em uma panela contém água a uma temperatura de 4 graus Celsius. Aquecer a água na parte de baixo faz com que a água próxima à fonte de calor se aqueça, e por uma propriedade chamada densidade, onde o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima.
A água quente sobe e a água fria desce, formando um ciclo. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso e desce, e o ar que está embaixo mais quente e sobe. Ou o chuveiro muito quente. O vapor de água fica sempre na parte superior do banheiro e o ar mais frio fica na parte de baixo. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e da sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo, ou seja, ausência de matéria entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. A parte interna e a parte externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Então, vamos lembrar, né? Aqui tem a ilustração. A radiação solar, né, que vem do Sol, o próprio nome já diz, transmite o calor para a Terra. Lembrando, olha que interessante, que sem irradiação solar seria praticamente impossível viver na Terra. Aí nós vamos para atividades. Então, nós aprendemos que existe 3 meios de transferências de calor, né? De energia. E o que é energia? Vamos pensar que energia é o que? O calor em movimento. Então, existe a condução, a convecção e a irradiação. Então, agora nós vamos para a atividade. Qual o processo de transferência de energia que não precisa de contato? Então, é a condução? A inflexão, nós nem falamos sobre isso. A irradiação, sim, né? O Sol, ele não precisa de contato, ele transmite a irradiação solar para a Terra e que nos garante ter vida aqui na Terra, né? Vida animal, vida vegetal, né? E a convecção, não. Então, é irradiação. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, veio aqui as palavras moléculas, lentamente, energia, átomos e temperatura. Então, vamos completar. Os átomos e moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas do objeto com menor temperatura se movem mais lentamente. Então, lembrando que os átomos e as moléculas do objeto com temperatura maior, eles estão se movimentando com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas do objeto com menor temperatura se movem mais lentamente. Atividade 3. A convecção é o efeito que explica a transferência de energia por meio do quê? Então, como que ocorre a transferência de energia através da convecção? Então, ocorre a mudança de posição e equilíbrio de temperatura através da densidade.
tá? Então, se eu perguntar para você, como que é? Explique para mim como que ocorre a transferência de energia por meio da convecção. Então, é por meio de mudança de posição e equilíbrio da temperatura através da densidade. 4. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. A. O processo de condução se dá pelo contato direto, através da mudança de posição que ocorre pela densidade? Falso, né? O processo de condução se dá pelo contato direto, através dos choques entre os átomos e moléculas até equilibrar sua energia. B. A irradiação é um processo perigoso, pois pode causar danos e até morte? F. A irradiação é um processo essencial para a manutenção da vida na Terra, pois a forma do planeta receber o calor do Sol é por irradiação. O processo que pode ser danoso à saúde é a radioatividade, que não é a mesma coisa. E nós já aprendemos naquela aula anterior que eu passei o resumo. C. A irradiação não precisa de contato direto para ocorrer a transferência de energia. Verdadeiro, né? D. A convecção ocorre em líquidos e gases? Sim, verdadeiro. Tá? Então, exemplos de convecção, onde ela ocorre? Nos líquidos e nos gases, onde a temperatura está mais densa. E na atividade 5, eu pedi para você elaborar um mapa mental com as características e as propriedades dos tipos de transferência de energia. Então, eu já tinha colocado esse exemplo também na nossa outra aula explicativa da semana passada, né? Mas teve alunos que eu já recebi atividade e eu quero parabenizá-los, porque eles fizeram muito bonitinho, assim, muito bem organizado, tá? Parabéns aos alunos que já me enviaram e que estão corretos. Então, eu coloquei aqui o calor. O que é o calor? É a energia em movimento entre dois corpos, tá? Isso é calor. Quais são os processos de propagação do calor? Então, são a condução, a convecção e a irradiação. E o que é a condução? Né? Então, é o calor que se propaga de partícula para partícula. Aí está aqui o exemplo. O fogo aqui embaixo, a panela para ser aquecida. Né? Então, a condução. O fogo conduz calor para a panela, que a panela conduz calor para o alimento, onde cozinha o alimento, onde é feito o alimento. Isso é condução, né? Propagar de partícula por partícula o calor. Mas o que é a convecção? É o fluido quente, é onde o fluido quente é menos denso que o frio. Por isso, tende a subir, enquanto o frio tende a descer. Aí tem um exemplo da geladeirinha aqui embaixo, que o congelador é diferenciado, né, nessas novas geladeiras, mas o processo é o mesmo. Então, o fluido quente é menos denso que o frio, por isso tende a subir, enquanto o frio tende a descer. Também um exemplo do ar-condicionado, né, que nós falamos na nossa outra aula. Então, isso é convecção. E o que é irradiação? Ocorre no vácuo e em alguns meios materiais. Então, o maior exemplo de irradiação é o Sol, que transmite irradiação para a Terra, né? Ele ocorre no vácuo, quer dizer, não precisa de contato, certo? E em alguns meios materiais, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né? Essa é a nossa segunda revisão sobre os processos de propagação do calor e a nossa correção das atividades do bloco 8, ok? Obrigada pela sua participação, espero que vocês façam as correções corretamente e até a nossa próxima aula.